Renata, vamos falar um pouco. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: vou chamar as pessoas aqui para nos acompanharem e vou trazer o bastidor, porque aí a gente fala de outros aspectos da pesquisa, tá? Bom, você viu, aqui eu tenho ressaltado isso, a gente tem apontado que Bolsonaro vem nessa melhora lenta, gradual, mas constante. E como quando você pega uma pesquisa, você fala, Daniela, mas isso é tudo na margem de erro, no geralzão, assim, é 1 para cima, 2 para cima, a depender da pesquisa, mas você vai olhar sempre a curva, a constância, como ele sempre sobe 1, sobe 2, sobe 1, sobe 2, mostra pra gente que há um ganho. Isso é pacífico. Conversei, por exemplo, com um marqueteiro que está fazendo campanhas do PL em colégios importantes. Por que eu ressalto isso? É alguém que está com o partido de Bolsonaro. E ele diz o seguinte, Bolsonaro vai se mexendo porque o antipetismo reaviva. Toda vez que o Lula aparece aqui na pesquisa 45, 43, o antipetista fala, gente, ou é Lula ou é Bolsonaro. E aí ele volta para esse voto que ele já deu lá atrás, em 2018, para Bolsonaro. Por quê? Porque a terceira via não se mexe. A terceira via não se mexe. Nesse caso, o ingresso de Eduardo Leite, que pode parecer muito bom para ele, eu conversei com o PSDB hoje, o que Eduardo Leite quer? Eu perguntei a ele, ser candidato, custe o que custar, pelo partido que for. O ingresso de Eduardo Leite, se ele não conseguir unificar a terceira via, o que até agora ninguém conseguiu, só bagunça mais o meio de campo, porque você fica naquela guerra, o que a gente chama ali, grosso modo, gente, é figurativo, por favor, porque hoje em dia, né, você fala qualquer coisa, é uma guerra de anões, porque são pessoas que estão pontuando muito baixo na pesquisa e o fato deles estarem congestionando a mesma alternativa faz com que nenhum deles consiga crescer. Então é um movimento pouco inteligente. De certo modo, esse congestionamento da terceira via também está ajudando a essa migração para Bolsonaro. Mas aí é que tá. O pessoal que está trabalhando para o PL alerta o time do presidente. Bolsonaro, tão rapidamente, não vai muito além do que isso. A campanha parece ter começado mais cedo, porque nomes que estão concorrendo são muito conhecidos do grande público. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, né? Então, tudo isso antecipou esse movimento, tanto de recuperação de terreno de Bolsonaro, quanto dessa cristalização aí de Lula num patamar historicamente mais alto. Então, há espaço para que, antes do início de rádio, TV, campanha mesmo, a inflação ainda imponha uma trava nesse crescimento de Bolsonaro. E essa é a mesma avaliação que me foi feita por integrantes do Comitê de Lula. O que os aliados de Lula dizem? Olha, Daniela, a gente não estava trabalhando, apesar de muita gente estar dizendo que o PT precisa descer do salto, o PT tem muita gente, pode até ser, mas aqui na campanha, ninguém está trabalhando com campanha de vida fácil. A gente precificava uma recuperação de Bolsonaro, a gente sabia que Bolsonaro ia melhorar, ele tem a máquina do governo na mão, ele tem muita carta para jogar, crédito, subsídio, empréstimo, tudo, ampliar auxílios, tudo isso é carta que o governo tem na mão para jogar e vai jogar, é o que governos fazem quando vão disputar a eleição, mas ele terá problemas. Que tipo de problemas? Aumento dos combustíveis, aumento do gás, a guerra, tudo isso adiciona um grau de imprevisibilidade que, para quem está no governo, é uma palavra venenosa. Eu devolvo para Renata Agostini para a gente ter mais bastidor aqui para vocês. Me chama muita atenção essa ponderação que os integrantes do PT fazem, da máquina na mão. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, há alguns meses, quando falávamos de pesquisa, eu perguntei para ela e ela foi ao ponto, olha, a gente já teve a máquina na mão, a gente sabe como isso é valioso. Vamos lembrar, PT concorreu à reeleição com Lula e com Dilma e não perdeu. Dilma foi empichada depois, mas ela ganhou a campanha à reeleição. Com aquela frase, né? Na eleição a gente faz o diabo. Exato, tá lá, fizeram o que tinha de ser feito e ganharam a eleição. Então o PT entende que esses meses até a eleição, o Bolsonaro vai ter arsenal para usar. Quando a gente olha a questão da economia, é aí o principal ponto de atenção
para o presidente, para os aliados do presidente. Disparou, e a pesquisa mostra isso, a preocupação da população em relação à economia. Olhando a última pesquisa, o percentual de quem dizia, olha, eu estou muito preocupada, esse é o principal problema do país, era 35%. Esse percentual agora saltou para 51%. E tem uma parte na pesquisa que eles se dedicam a olhar especificamente o tema da economia. E olha só o que acontece quando eles perguntam como ficou a capacidade de pagar as próprias contas do entrevistado nos últimos 3 meses. 56% responderam que piorou essa capacidade. Há uma elevação. Nas 2 últimas pesquisas, era o percentual de 51%, sobe para 53% e chega a 56%. Então, há uma sensação do eleitorado que a coisa está piorando e essa preocupação está escalando, ao mesmo tempo que a preocupação com a pandemia está regredindo.